Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, eu estava vi um pedacinho, na verdade, tá? De um vídeo da Rita Von Hunt, eu acho que é assim que fala, com o Rafinha Bastos. Acho que ele estava entrevistando ela, na verdade, né? E num determinado momento, ela está falando sobre gênero, né? E ele faz uma pergunta bem interessante, embora tenha uma pergunta meio truncada, mas é interessante. É disso que eu quero falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor. Não esquecer do canal lá no Instagram. E a galera do Instagram não esquecer de se inscrever aqui também, tá, gente? Bom, é, a Rita, ela fala dessa coisa, né, da construção, que gênero é uma construção, e é mesmo, né? Concordo inteiramente. Gênero é 100% construção. Agora, e aí em cima disso, o Rafinha ele fez uma pergunta meio confusa, mas mesmo sendo uma pergunta meio confusa, dava para entender o que ele quis dizer. A Rita, a princípio, disse não ter entendido, ele repetiu, ela continua, né, nessa coisa de não ter entendido muito bem e acaba embolando uma coisa com a outra, enfim. O que o Rafinha quis dizer é o seguinte: bom, já que é uma construção, já que essa noção de gênero, né, vai sendo construída ao longo da vida, e ela fala uma coisa muito certa, né, gênero é construído, essa construção, essa socialização, ela é feita desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, né, vai do berço à cova, e é verdade isso. É, E aí ele conflita isso com essa coisa da identidade, porque na cabeça dele, essa noção de identidade e de construção, uma anula a outra. E no final das contas eu não vi o resto do vídeo, porque eu vi isso acho que no TikTok, então lá é só um trechinho, né? Mas o que me intrigou foi essa coisa dessa pergunta que acabou não sendo respondida. Eu não sei se foi respondida lá no final, mas eu acredito que não. Não é? Até porque, de fato, a noção de que gênero é construída, e é mesmo, né? Anula completamente a ideia de identidade de gênero, né? Essa noção de corpo, de nascer num corpo errado, de criança trans, vai tudo por água abaixo. Por quê? Ora, pois, como é que. Porque, pelo que se coloca na teoria queer, né, que é o que as pessoas acabam, pelo menos, desenvolvendo e assumindo essa narrativa de que você nasce num corpo errado. Eu vi outro dia alguém comentando, inclusive simplificando bastante, que é o seguinte: você nasce com o cérebro de outro sexo, diferente do seu corpo. Ou seja, essa coisa da identidade é inata, né? Você nasceu com essa identidade trocada. Mas como que você nasceu com essa identidade trocada se essa identidade ainda nem foi construída? Ainda. Já que gênero é construído depois. Gênero é algo artificial. Não é do ser humano. O ser humano não nasce, né? Uma fêmea humana, ela não nasce gostando de usar batom e vestido. Isso é construído, né? O menino não nasce gostando de jogar bola, brincar de carrinho e gostando de azul, sabe? Isso tudo é construído. Então, como é que é inato se ainda nem foi construído? E se foi construído artificialmente? Porque, né, é artificial. Esses gostos, esses papéis de gênero são criados artificialmente. Não é natural, a gente não é natural do ser humano, né, ter esse comportamento. Esse comportamento ele é moldado, ele é, como disse a Rita, treinado, né? A gente passa por um treinamento. Eu prefiro a palavra doutrinação. Eu acho que nós somos doutrinados, melhor até do que treinados. Acho que fica mais
condizente com a situação. Bom, mas então não tem como. Você não nasceu no corpo errado porque isso ainda nem foi construído. Você ainda nem passou por essa construção ainda. Então como é que você já nasceu com uma identidade de gênero? E sobre essa questão de gênero, né, de como se dá essa construção, eu já falei em outros vídeos, vocês procurem aí na playlist do gênero. Tem outros vídeos lá falando sobre isso. Então, eu fico impressionado, sabe? Como é que pessoas inteligentes, e esse menino que faz drag queen é inteligente, inteligentíssimo inclusive, né? Muito culto, muito bem informado, tem uma linguagem muito rebuscada, inclusive. Então, como é que uma pessoa, né, com essa inteligência, né, com esse nível de cultura, não consegue desenvolver um raciocínio tão simples, né? Você não pode nascer com uma identidade se essa identidade ainda nem foi construída, e ela é construída e depois. Então vejam, mas como é que você explica crianças trans? Bom, não existem crianças trans. É simples. Mas o menininho de 4 anos, ele gosta de maquiagem, gosta de usar vestido. Não. Na verdade, assim, ele pode até gostar, porque na cabeça de uma criança de 4 anos, isso é só uma brincadeira. Esse menino de 4 anos, ele ainda não tem noção dessas diferenças todas. Por favor. É uma criança de 4 anos. Sabe, se você pegar esse menino, colocar uma capa vermelha e disser que ele é super-homem, ele vai acreditar. E se você deixar uma janela aberta, é capaz dele pular, porque ele ainda acha que voa. Estão entendendo? Então, para ele, aquilo tudo é uma grande brincadeira e ele está se divertindo demais com aquilo. Agora, quando você vê uma criança de 4 anos usando um vestido e maquiadinha, há algum problema nisso? Não, gente, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa encarar isso como uma grande brincadeira, tá? Essa criança, ela vai desenvolver isso na adolescência, na vida adulta? Talvez sim, ou talvez não. E tudo bem, não é? Tudo bem, mas a gente não pode dizer que é uma criança trans porque esse menino ainda está passando por todo um processo. Né? Ele ainda nem foi socializado ainda, ele já começou a ser. Né? A gente já começa assim. Na verdade, a nossa socialização, como eu já falei em outros vídeos, começa até antes da gente nascer. Né? Porque quando o pai e a mãe sabem ali do sexo do menino, quer dizer, da criança, a socialização já começa. Né? Já começa a preparar um enxoval, né? Esse enxoval vai ser direcionado para um menino ou para uma menina. Em alguns casos, há pais que, ou por não saber do sexo da criança ainda, ou por opção mesmo, fazem um enxoval neutro, de uma cor neutra. Eu acho isso ótimo. Faz amarelinho, verde, branco, mas na maioria dos casos já direciona. Então esse enxoval vai ser puxado para o azul, para o rosa, se for uma menina, né? Já começa a socialização ali antes de nascer. Quando nasce, já começa imediatamente também. Porque aí a menininha já vai ter a orelha furada lá no hospital, mesmo na maternidade, né? Ela já vai ter a orelha furada e quando ela se der conta, a orelha dela foi furada muito antes dela aprender a falar. Sabe? Então a socialização já começa ali, né? E depois começa ali na família e vai continuando na escola e vai continuando a sociedade toda, né? Tudo em volta dessa pessoa irá socializá-la. Vai depender da cultura do lugar onde ela nasceu, das condições socioeconômicas de onde essa pessoa nasceu, enfim, vai depender de uma porrada de fatores. Né? Se ela nasceu numa família rica, ela vai ter um tipo de socialização. Se ela nasceu numa família de periferia, ela vai ter outra socialização. E tem essa socialização geral, né, que é da sociedade inteira, que ela vai ver na mídia, filmes, séries, novelas e propagandas e jornais. Tudo isso faz parte da socialização dessa pessoa. Há um porém nisso tudo, eu acho isso muito interessante, para mim é um fenômeno muito bacana, que é o seguinte: alguns indivíduos
conseguem furar essa bolinha da socialização. Sabe, algumas pessoas conseguem, elas são mais resistentes a essas informações todas, né, que vêm de fora, a essa doutrinação. Essas pessoas, elas são um pouquinho mais resistentes, sabe? E aí elas vão fugindo um pouquinho de alguns estereótipos. Alguns estereótipos até chegam até elas, mas não grudam, não colam, não penetram, sabe? E elas acabam não absorvendo esses estereótipos. Alguns, né? De forma geral, ela é socializada, é claro. Mas algumas pessoas, alguns indivíduos não absorvem tão bem os estereótipos que lhes são incutidos. E isso também depende não só da própria personalidade da pessoa, aí também vai depender de família, do lugar onde ela vive, vai depender de muita coisa, porque nós somos realmente construídos dessa forma. Pensem numa coisa. É óbvio que essas pessoas que são menos suscetíveis a essas informações, a essa doutrinação de gênero, elas podem, num determinado momento, fugir disso, né? De forma consciente ou não, mas elas podem fugir totalmente disso. E aí elas podem, conscientemente ou não, acabar absorvendo mais os estereótipos do outro grupo ao qual ela não pertença. Né? Então, um menino ali, de repente, ele se descobre, ele se percebe preferindo aqueles outros estereótipos. Ok, mas isso não faz dele uma mulher. Isso só faz dele um homem que se sentiu mais atraído pelos estereótipos femininos. E aí depois ele decide adotá-los. Isso é errado? Eu sinceramente não sou capaz de responder. Agora, dizer que por conta disso você é uma mulher, aí eu acho errado. Né? Aí eu acho errado, porque na verdade você só preferiu aqueles estereótipos. Vejam, eu estou dizendo isso porque eu não acredito na coisa da identidade. Eu não acho que ela seja inata, eu não acho que ninguém nasça num corpo errado. Eu não acho que ninguém nasça num corpo de menino com cérebro feminino, por exemplo. Eu não acredito nisso. Então eu estou me baseando nessa minha linha de pensamento. Tá? Não quero aqui ofender ninguém, mas eu estou partindo desse pressuposto, né? De que gênero é uma coisa construída, a partir do momento que você nasce, você já começa a passar por toda uma socialização, e aí é óbvio, né, que até 1 ano de idade você não está entendendo nada mesmo, né? Você só vai começar a concatenar essas ideias depois, mas você já começa a ser socializado a partir dali, do nascimento, e como eu falei, né, até antes. Mas isso tudo vai ser construído paulatinamente. Agora, se é construído depois, você já não pode nascer, né, adivinhando aquilo, gente, por favor, né? Essa identificação, ela vem depois, tá? Ela vem depois e ela pode ou não ser consciente, mas ela vem depois. Há um desvio ali, né, nessa socialização dessa pessoa que é mais resistente, e aí há um desvio e ela acaba partindo para os estereótipos do outro grupo. Beleza, tudo bem. Agora, isso não faz dela do outro sexo, né? Então, essa pessoa, ela não está trocando de sexo, ela está adotando aqueles outros estereótipos que foram construídos depois. Se ela se identifica mais com esse outro conjunto de estereótipos, isso está certo ou isso está errado? Eu não sou capaz de dizer. Tá? Eu acredito, por exemplo, que muitas mulheres irão dizer que isso é errado, que isso é injusto, inclusive, porque, via de regra, quando essas pessoas já começam que esses estereótipos já estão errados. Independente de quem os assuma, né? Eles são impostos às mulheres e esses estereótipos já estão errados.
né? E aí, quando um outro grupo se apropria desses estereótipos, se já está errado para um grupo, imagina para o outro. Não é verdade? Então é complicado. Porque pelo menos eu acredito no seguinte, que a gente não tem que ter estereótipo nenhum, que a gente não tem que ter nada desse tipo de socialização. Ok, a gente já teve, né? Não tem como desconstruir mais, porque, como eu falei em outros vídeos, esses estereótipos são construídos ao longo da vida e chega um ponto, né, que eles não têm mais como ser desconstruídos porque eles já fazem parte da sua personalidade, né? A casinha já está construída, não tem como mais demolir. Né? Enquanto ela está sendo construída, até você pode mudar um cômodo ou outro de lugar, mas depois que tiver tudo construído, não dá mais para você demolir. Como é que você vai demolir, né, a personalidade de uma pessoa? Você não tem como fazer isso, sabe? Nosso cérebro não é igual um computador que você vai lá, formata ele, né, e traz ele de volta para as configurações de fábrica. Não tem como. Construiu, está construído. Você pode mudar uma ou outra coisinha à base de muito esforço, à base de muita força de vontade, né, e de muito policiamento de si mesmo. Você até consegue mudar uma coisa ou outra. Mas mudar tudo não tem como mais. Então, assim, é muito complicado. Agora, o ideal é que nós não fôssemos doutrinados com esses estereótipos, né? Que a gente conhece muito bem, né? Onde o homem é o ser dominante e a mulher a serviçal, a dominada, a subalterna. Esse era o ideal, que a gente não tivesse esse tipo de estereótipo, que a gente não tivesse esse tipo de socialização, né? Mas, repito, eu não acredito nessa coisa de identidade de gênero, que gênero é inato, que as pessoas já nascem, que a pessoa nasceu no corpo errado justamente por conta disso. Porque o gênero é construído depois. Se é depois, é óbvio que essa identidade também vem depois, não é? Aliás, essa identidade vem bem depois, tem que vir bem depois, porque antes você tem que ser apresentado ao gênero, você antes tem que ser apresentado a esses estereótipos, porque só aí é que você vai formar essa tal identidade, né? Só ali que você vai começar a se identificar. Porque como é que você vai fechar isso na sua cabeça, né? Vou fazer aqui uma comparação grosseira, mas se fosse para você decidir qual escola de samba você ia torcer, primeiro você teria que ser apresentado a elas, né? Você não poderia escolher antes de conhecer o carnaval. Você teria que conhecer o carnaval, você teria que conhecer as escolas, só a partir daí você iria torcer para uma delas. A mesma coisa acontece com a identidade de gênero. Primeiro você tem que ser apresentado ao gênero. Primeiro você tem que ser apresentado ao gênero para só depois isso se fechar para você se identificar. Com qual desses conjunto de estereótipos está mais próximo de você, né? Se aproxima mais de você. Aquele que você gosta mais, aquele com qual você se identifica. Então, essa identificação só vai vir depois. Ok, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.